Olá, ótima noite a todos. Boa noite, boa noite. noite. Boa noite a A todos. todos. É com grande alegria que a gente retoma essa noite os estudos, da série psicológica de Joana de Ângeles. Iniciaremos, com uma meditação e depois passaremos para o estudo do livro Desperte e Seja Feliz, com os temas provocações e incompreensões, que será conduzido aí pelo Marco Aurélio, e na sequência, o estudo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, o tema A Avareza, que será conduzido pela Poliana. Então, para iniciarmos os estudos dessa noite, eu convido a todos para a nossa prece de abertura. Pedimos, então, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para que possamos, nesse momento de sintonia, do estudo dos evangelhos e das mensagens de Jesus trazidas por Joana de Ângeles, para que possamos conseguir assimilar estes ensinamentos e colocá-los na nossa vida, conduzindo os nossos passos, os nossos pensamentos e, acima de tudo, as nossas ações. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Bem, meus queridos, vamos então dar início, com a parte da meditação. Eu vou compartilhar com vocês um pequeno vídeo que possa nos inspirar nesse exercício de hoje. Bem, a nossa meditação, nós vamos convidar a todos para que se coloquem numa posição confortável, para que possam se concentrar nos seus pensamentos, nas suas emoções, trabalhando o autoconhecimento. Vamos iniciar com uma respiração. Inspire o ar, sinta entrando pelas narinas, enchendo os pulmões e depois, suavemente, eliminando este ar, de preferência pela boca. Vamos fazer isso simultaneamente com todos. Inspire, retenha, expire, relaxando toda a musculatura do corpo. Inspire, retenha e expire delicadamente, relaxando a testa, relaxando as pálpebras, a face, relaxa os lábios, o pescoço, relaxe o ombro esquerdo, o braço esquerdo, o ombro direito, o braço direito. Inspire suavemente. Expire, eliminando o ar, eliminando as preocupações, deixando que uma sensação de leveza vá tomando conta de todo o seu corpo. Relaxe o tórax, o ventre, o baixo ventre. Relaxe as pernas, as rótulas, as panturrilhas.
os pés, a sola dos pés, os dedos. Inspire e expire suavemente. Relaxe as costas, descendo pela coluna vertebral até a parte lombar inferior, eliminando os pesos, soltando a musculatura. Inspire paz, elimine tensões. Inspire alegria, expire sentimentos desagradáveis. Vamos buscar na sua tela mental algum local que lhe traga a sensação de acolhimento, de paz, de bem-estar. Pode ser uma paisagem que você já visitou, pode ser um local que você tenha visto em um filme, em uma fotografia. Mentalmente, vamos nos deslocar para este local de segurança. Pode ser uma praia, onde você pode caminhar pela areia macia. Pode ser um campo florido, um bosque, o alto de uma montanha. Sinta a superfície a ser tocada pelos seus pés. Sinta os aromas deste local. Uma leve brisa lhe toca a face. Um cumprimento da natureza ao seu redor, que o acolhe com amor. Caminhe um pouco, sinta os raios solares tocarem a sua pele, trazendo uma aconchegante sensação de aquecimento e bem-estar. Caminhe mais um pouco. Você verá à sua frente um pequeno lago. Olhe para ele. Aproxime-se mais um pouco. As águas transparentes refletem o céu azul, onde pequenas nuvens caminham serenamente ao impulso dos ventos. Se você preferir, pode sentar-se à beira deste lago. Sinta a presença de Deus
em sua obra majestosa, dessa natureza rica de vida, de cores e de aromas. Sinta seu coração palpitando nesta frequência de amor, de bem-estar. Inspire o ar profundamente. Expire. Mais uma vez. Vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade do trabalho, pelo corpo somático que nos permite variadas experiências. Vamos agradecer pela oportunidade do trabalho, da convivência com várias pessoas, no aprendizado do respeito ao próximo, aceitando-o nas condições em que ele se encontra. Vamos agradecer a oportunidade do estudo, da aquisição de novos conhecimentos, para que possamos compreender as obras de Deus e nos aproximarmos deste amor que rege o universo. Sentir a sua presença dentro de nós. Sentir que fazemos parte deste universo. E o quão importante é esse despertar para que possamos contribuir com suas obras. Inspire e expire suavemente. Vamos memorizar estes momentos de paz, estes momentos em que nos colocamos em sintonia, para que possamos, sempre que necessário, voltarmos a este ambiente mental e nos refazermos das bênçãos divinas. Vamos agora, de forma suave, buscar o retorno ao nosso local, para que possamos dar sequência aos estudos dessa noite. Agradecemos pela oportunidade da condução dessa meditação e desejamos que possamos hoje assimilar tantos ensinamentos que nos são disponibilizados. Passamos então agora para o Marco Aurélio, dando sequência então no estudo do livro Desperte e Seja Feliz. Bem, boa noite a todos, que Jesus nos ampare, que os espíritos
nos inspire nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, em especial a série psicológica da Joana de Ângeles. Hoje, então, para a gente falar da temática do livro Desperte, Seja Feliz, tópico 3 e 4, onde ele fala sobre as provocações. Muito bem. Nesse tópico de provocações, Joana de Ângeles ela chama atenção para o fato das nossas tarefas da reencarnação, né? Quando a gente reencarna, a gente vem realizar uma determinada tarefa, a gente vem realizar uma determinada missão. Todos nós somos, portanto, missionários. Todos nós temos um papel a realizar no mundo. Nós podemos viver uma vida que não enfrenta essas missões, a gente não enfrenta esse trabalho, a gente pode fugir das nossas provas, das nossas expiações, a gente pode desistir delas, né? Mas a nossa vida, o tempo todo, nós recebemos chamamentos, desde o instante do nascimento até o momento do nosso desencarne, nós somos chamados a desenvolver o nosso trabalho, a desenvolver as nossas tarefas, a desenvolver as nossas atividades a que nós fomos programados, nós fomos planejados para desenvolver essa tarefa. Jesus falava que vós sois o sal do mundo, né? Vós sois deuses. Então nós, como sal, nós somos o tempero do mundo, nós damos a nossa participação. E o tempero tem lá a cebola, tem lá a cebolinha, tem lá o... Ajuda aí, Nélio. Tem lá o orégano, tem lá a salsinha. E toda ela tem o seu sabor. Manjericão, não é isso? Todo ele tem o seu sabor específico, tem a sua característica específica, tem o seu papel específico, né? Só sal... sal a gente tem que agradecer, né? O sal dá uma cara interessante para as coisas, mas só sal não resolve, né? O segredo de um alimento gostoso, de bem feito, é quando você usa essa variedade de sabores que os temperos produzem. Então, a perfeição divina, ela se estabelece à medida que todos nós dá a sua colaboração, dá a sua contribuição e dá o seu sabor. E é por isso que nós somos desafiados a desenvolver os nossos potenciais. Então, todos nós... Então, Joana, ela começa o texto dizendo que todos nós, na vida, nós temos a nossa tarefa a desenvolver, nós temos o nosso trabalho a desenvolver. E esse trabalho, e essa missão, e esse desafio, ela não é trivial, não é simples. Ela vem nos desafiar a desenvolver o nosso potencial. Ela vem desafiar a gente desenvolver, a tirar a gente do estado de conforto natural. Então, algumas pessoas podem achar que a gente... Nossa, mas o Nélio é um rapaz bom. O Pacheco é joia, né? Então, como é que é isso? Sim, nós já podemos ter feito alguns avanços, já podemos ter feito algumas questões, mas todos somos desafiados a avançar. Kardec diz que conhece-se o verdadeiro espírita não pelo avanço moral que fez, mas pelo esforço constante que ele faz em se melhorar. Então, Emmanuel, por exemplo, ele está em constante desafio, né? Então, a partir do momento, ele já pode ser Emmanuel, né? Já pode ter lá o seu alto grau de evolução, mas a partir do momento em que ele se acomoda, ele deixa de buscar os seus desafios, a sua evolução. Então, estacionou e deixou de cumprir o seu trabalho, né? Deixou de cumprir a sua missão. Então, nós não podemos deixar de cumprir o nosso papel. Nós temos que nos sentir desafiados, nós temos que nos sentir envolvidos, energizados para desenvolver as nossas provas e as nossas expiações. Mas muitas das vezes, né, quando a gente está desenvolvendo a nossa tarefa, existem aqueles que vêm fazer as provocações, vêm dizer para a gente que não é desse jeito, vêm fazer as suas críticas, vêm fazer as suas colocações, né? E muitas vezes por quê? Porque cada um, com a sua opinião, desenvolve lá uma polêmica, muitas vezes age com insensatez, estão quase sempre buscando uma auto-homenagem, né? Tem uma cegueira própria da presunção, né? Há muitas pessoas, a gente costuma dizer que o mundo hoje vive um grande problema, que é
vivemos numa grande cegueira. O José Saramago, começo do ano, eu encerrei a leitura do livro, não é um livro espírita, né? É um livro aí da literatura comum, né? Da literatura mundana, que é o livro Ensaio da Cegueira, do José Saramago. Ele nos fala, do escritor português José Saramago, ele nos fala de que nós vivemos hoje um mundo onde estamos todos cegos. Cegos que podem ver, mas não enxergam, né? Então, existe uma cegueira da vaidade, uma cegueira do egoísmo, uma cegueira do orgulho, uma cegueira de olhar o mundo só para os seus pontos de vista, uma cegueira egocêntrica que olha o mundo apenas pelo ponto de vista dos seus interesses, né? Das suas particularidades. Então, eles têm a presunção de que estão certos, de que só eles dominam a sabedoria, a ética, se autonomeiam zeladores da terra, dos bons costumes, dos altos valores, né? E perdem tempo digamos assim, na inveja, né? Quando vê alguém fazer alguma coisa, alguém surgir, alguém aparecer, né? Então, isso acaba, quando a gente olha para o mundo e vê alguém realizando uma determinada tarefa, e isso muitas vezes nos incomoda, porque no fundo, a gente sabe que tem uma tarefa a desenvolver. A gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa e a gente tenta fechar os olhos para não enfrentar as tarefas, os desafios que temos que enfrentar. E quando a gente olha do lado e vê as pessoas se envolvendo na tarefa que precisa ser desenvolvida, ela nos dá um cutucão, né? Ela mexe conosco, ela nos provoca de uma forma produtiva, ela nos desafia, vamos dizer assim, não nos provoca, ela nos desafia. E muitas das vezes, como a gente não quer assumir isso aí, a gente acaba tentando diminuir o outro, tentando livrar a nossa consciência culpada, tentando tirar o brilho do outro, né? Quais são as piores pessoas, quais são as pessoas mais irritantes que muitas vezes se posicionam para a gente? É aquele indivíduo que fumava e parou de fumar, né? Então, os fumantes olham para essa pessoa e se incomodam muito, porque é fácil dizer assim, eu não paro de fumar porque parar de fumar é muito difícil, é um desafio muito grande abrir mão desse tipo de vício. Não dá, não se consegue. E quando você vê alguém que consegue, essa pessoa, então, é um desafio para você. Mas fulano conseguiu, por que é que você não consegue? Né? Então, quando uma pessoa que tem limitações, que tem dificuldades, que é igual a você, vai e consegue realizar uma tarefa, ela incomoda. E muitas das vezes a gente, então, tem que inventar alguma coisa que denigra, que crie polêmica, que desfaça a atenção para o mérito daquela pessoa, para que as pessoas não percebam, para que nós mesmos não percebamos o nosso próprio demérito, né? Então, para o mau aluno, o bom aluno é sempre um chato, né? Aquele aluno que a sala inteira está em dúvida, a sala inteira não estudou direito, a sala inteira não prestou atenção nas aulas, e o dia que o professor marca a prova, está todo mundo querendo que o professor desmarque a prova, e ele levanta a mão e diz, não, está tudo bem, vamos fazer a prova hoje, que está tudo certo, porque deu para entender bem o assunto. Todo mundo quer esganar ele, né? Porque ele é um desafio para todo mundo, né? Jesus era um grande desafio para todo mundo. Por que ele foi à cruz? Porque ele incomodou, e ele incomodou porque ele sempre, mesmo nos momentos de desafio, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de intolerância externa, ele era um indivíduo tranquilo, era um indivíduo calmo, era um indivíduo paciente, era um indivíduo tolerante, né? Tem uma passagem, né, em que Pedro dorme com Jesus na estrada, eles estão viajando, pregando, e eles não encontram pouso, eles deitam ao relento e dormem. E quando Pedro acorda, ele percebe que desapareceram com a capa dele, uma capa nova que tinha ganhado da sogra. Pedro tinha sogra, né? E tem várias citações lá no Evangelho da sogra do Pedro. E aí o Pedro, ele ganhou. Olha, você vê, a sogra do Pedro era boa. Deu uma capa, né, joia para ele, bonita para ele, nova para ele.
e ele estava contente com a capa. E quando ele acorda, levaram a capa dele, roubaram a capa dele. E ele fica indignado, ele fica chateado, ele fica entristecido, ele fica... Né? Claro, né? Todos nós ficaríamos indignados, todos nós ficaríamos entristecidos, mas chegou um ponto em que a insatisfação dele, a chateação dele era tão grande que Jesus falou, olha, tudo bem você ficar insatisfeito, mas tá exagerado, não, perdeu, fazer o quê? Continuemos a vida. E quando Jesus vira para ele e falou assim, Pedro, o problema seu é a capa? É, porque minha capa eu usava, era bonita, era ganhei da minha sogra, não sei o quê. Tudo bem, Pedro, tá aqui, ó, tirou a capa e deu a capa. Você quer meu cajado também? Te dou meu cajado, né? Não tem problema. E esse desapego mostra um espelho para a gente, mostra como a gente é bobo, mostra como a gente é infantil, mostra como a gente é inferior, mostra como a gente dá muita importância para coisas pouco importantes, né? E a gente se envergonha disso. Então dá uma certa chateação daquele que mostra essa realidade para a gente, né? Traz uma certa inveja, traz um certo rancor. E é por isso que, muitas das vezes, a gente, então, tenta criar polêmica, nascido do nosso despeito, nascido da nossa mágoa, nascido da nossa desarmonia interna, né? A gente acaba adotando esse comportamento de provocar o outro, de atacar o outro, de fazer críticas gratuitas para o companheiro, né? Para o adversário, vamos dizer assim. E perceba que o adversário, chama atenção aqui para a diferença, a utilização das palavras do espírito superior é muito importante. Perceba que Joana de Ângeles lá comenta o ataque do adversário, né? A provocação do adversário. Porque nós estamos muito preparados, nem sempre, mas na maioria das vezes, muito preparados para o ataque do inimigo. E perceba a diferença sutil entre inimigo e adversário. O inimigo é aquela pessoa que você sabe que não gosta de você mesmo, que é declarado, e você tem um grupo de pessoas que estão do seu lado, e que olham para ele e falam, imagina, tem um inimigo, é por isso que ele está dizendo isso. Então você está mais preparado para ele. Por outro lado, o adversário não. O adversário é aquele que convive com você, é aquele que está do seu lado, é aquele que trabalha com você, é aquele que mora ao seu lado, é aquele que caminha junto com você e que faz fogo amigo, é aquele que desenvolve um trabalho com você. Então, por exemplo, o Pacheco está aqui conosco, a Poliana, a Ilma, né? E eu digo, olha, Pacheco, sua palestra, seu estudo foi muito bom, entretanto, eu vou dizer um negócio para você, viu? Você falou um negócio lá, eu acho isso, eu acho aquilo, e eu vivo polemizando com o Pacheco, e eu vivo desanimando o Pacheco, né? E como eu sou um companheiro de trabalho, e como eu sou alguém que estou ombreando com ele leva em consideração muito mais essa provocação que eu faço, essa crítica que eu faço, murchando a bola, desanimando, né? Tirando a energia dele do trabalho que ele poderia fazer. Né? E o que a Joana está dizendo? Então, ao longo da nossa vida, nós vamos encontrar esses indivíduos murchadores de bola, esses indivíduos que querem polemizar, que querem nos provocar, que querem sempre questionar as nossas atitudes. É claro que a gente sempre tem que considerar a crítica construtiva, que a gente não pode se considerar o dono da verdade. A gente tem que ouvir as pessoas, refletir, analisar, mas a gente também tem que estar preparado para aqueles que sempre têm uma crítica negativa, nunca uma crítica produtiva, nunca uma análise, sempre quer murchar a bola. Né? Pessoas que muitas das vezes, se você sair, se você deixar o trabalho, vai ser prejudicada com a falta do trabalho que você realiza, porque se for colocado no seu lugar, não vai assumir esse trabalho, não vai realizar o trabalho nem com as imperfeições que você faz, né? Porque trabalho perfeito não existe. Então é claro que nós temos a nossa imperfeição, é claro que o nosso trabalho não é perfeito. Né? Jesus, ele fez o trabalho perfeito. Para baixo dele, nenhum é capaz de fazer a tarefa com tamanha perfeição como a de Jesus. Então é claro que se todos nós, né, eu estou aqui falando de Joana de Ângeles, eu sou a pessoa mais indicada para estar aqui falando? Claro que não. Muito provavelmente a própria Joana de Ângeles seria a mais adequada para estar aqui falando para todo mundo. Depois da Joana, provavelmente, o próprio Divaldo Pereira Franco, o Chico Xavier, o Emmanuel, o próprio Jesus,
nos falando tudo isso. Mas eles não precisam dessa tarefa nesse momento. Quem está mais necessitado dessa tarefa sou eu. E eu estou aqui desenvolvendo essa tarefa. É claro que críticas são bem-vindas. É claro que as pessoas podem trazer determinados comentários, determinadas orientações, determinadas dicas, em que eu vou ficar atento e vou tentar melhorar o meu desempenho na próxima vez que eu for realizar o trabalho. Contudo, eu não posso me deixar abalar por críticas constantes, por polêmicas que, na verdade, têm o objetivo não de melhorar o meu trabalho, mas de desanimá-lo, de pará-lo, de freá-lo, de impedir o meu próprio desenvolvimento. Então, a Joana ela cita Allan Kardec. Ela diz que Allan Kardec foi atacado por adversários gratuitos, e amigos não lhe correspondiam à afeição. Gente, amigos. Ele foi torpedeado pelos próprios espíritas. Os próprios espíritas chegaram a dizer, ele quer ser o Papa, ele quer ser o dono, ele quer... Né? Então, perceba que se ele fosse alguém que se deixasse levar, poxa, para quê? Eu não preciso disso. Ele já era um homem famoso, ele já tinha contribuições importantes na didática francesa, na didática suíça, era um homem de respeito. Ele perde um pouco do respeito da alta sociedade intelectual francesa, da Sorbonne, né, da alta cúpula, exatamente por se envolver com os estudos espíritas. Né? Então, ele perde um pouco da sua glória material, do seu reconhecimento material, exatamente por se envolver com as questões espíritas, por causa do preconceito que se tinha com relação a isso. Mas ele não se abate, ele continua desenvolvendo o seu trabalho, e se ele deixasse de fazer o trabalho, os seus críticos não levariam o seu trabalho até o final. Muito provavelmente, a codificação da doutrina ficaria pelo caminho, porque os seus críticos não teriam capacidade de levar o trabalho à frente. Né? Então, Joana termina, né, destacando Jesus, constantemente provocado, nunca desceu do seu patamar, né? Sempre manteve o alto padrão dos seus comentários, aplicando a sua terapêutica, a sua compaixão em favor dos seus perseguidores, né? Ele sempre teve uma atenção grande, ele nunca, né, quando ele foi agredido de todas as formas, ele pediu perdão, né? Ele pediu ao Pai que perdoasse os seus agressores e nunca quis atacá-los e muito menos desistir do seu trabalho. Eu já queria, para não perder o embalo, entrar no outro tópico, que é o tópico incompreensões, que já tem muito a ver com esse assunto. Porque muitas das vezes, um dos motivos pelos quais você é provocado pelo outro é sim porque o outro não desenvolve o seu trabalho, ele foge do enfrentamento do seu trabalho, e quando ele vê alguém fazendo o seu trabalho, realizando o seu trabalho, ele se sente menor, ele se sente diminuído, ele se sente desafiado, e ao invés de enfrentar o trabalho, ele critica. E nessa crítica se estabelece muitas das vezes pelo processo de incompreensão. O indivíduo não te compreende. Né? Então, a incompreensão tem raízes em comportamentos íntimos, né? Lá dentro, lá que tem a ver com o seu passado, tem a ver com vidas anteriores, tem a ver com circunstâncias passadas, né? E faz com que muitas das vezes a gente seja agressor, faz com que a gente seja ácido com as pessoas, faz com que a gente tenha inveja das pessoas, né? Faz com que a gente queira competir com o outro, querendo ganhar destaque em relação ao outro, derrubar o outro, né? Ao invés de fazer um trabalho, de fazer o próprio trabalho, de realizar o próprio trabalho, não, eu tento realizar uma tarefa só para tirar o brilho do outro, né? E normalmente essa tarefa é uma tarefa de crítica, é uma tarefa de negativismo, de ficar levantando polêmicas em torno do trabalho do outro. É feito... a incompreensão tem a ver com a malícia, né? Joana fala da malícia que o indivíduo tem, que beira o que nós podemos... a malícia que envolve
como é que chama isso? Quando a gente cria situações de... Maldade? Oi? De falar mal do outro, me falta o termo aqui, mas, por exemplo... Maledicência, talvez. A maledicência, Isso, a maledicência, né? A pessoa fala mal de você, né? A fofoca. Você chega num lugar onde você costuma encontrar amigos, você encontra inimigos, e você nem sabe por quê. A sua inocência, você não... Então a pessoa usa muitas das vezes essa malícia com uma cara de bonzinho, com uma cara, nossa, Nélio, sabe a Poliana? Nossa, olha, adoro a Poliana, acho a Poliana uma pessoa excelente. Mas olha, esses dias eu achei tão estranho, porque ela estava conversando com a Ilma e falava tão mal de você. Imagina a Ilma e a Poliana, duas pessoas doces, duas pessoas assim, e eu vi elas falando mal de você, dizendo isso, dizendo aquilo. Então perceba que eu, com uma certa malícia, fingindo uma certa inocência, fingindo ser bonzinho e criando um esquema para te envolver, para te negativar, né? Então as pessoas adotam. A incompreensão está no germe da alma humana, faz parte do processo de evolução. Por quê? Porque então, todos nós vamos passar por esse processo, né? Todos nós vamos ter incompreensões, porque a compreensão faz parte da evolução, faz parte do desenvolvimento da consciência. E enquanto a nossa consciência não está aumentada, a gente não compreende o outro, a gente não percebe o outro. Então faz parte do processo de evolução. Então, antes da gente criticar o outro, é fundamental, antes que a gente adote esse processo de ser malicioso, de falar mal do outro, de trazer negativismo, de criar situações de maledicência, a gente olhe para dentro de nós e veja os nossos instintos agressivos. Perceba a resistência, né, do nosso coração com relação a trazer percepção do outro. Mesmo que você não compreenda o outro, mesmo que tenha dificuldade de você entender, dá uma chance de dizer, olha, eu não vou... Se eu não compreendo, se eu não entendo, é melhor eu aguardar um pouco mais antes de posicionar uma crítica, né? Falar mal, se eu não entendo, se eu não compreendo por que alguém é assim, então é melhor eu ficar quieto, porque eu só opino, eu só digo algo quando eu tenho uma visão mais ampla daquilo, quando eu tenho uma percepção clara daquilo, quando eu compreendo. Ora, quando eu não sei o motivo pelo qual tal coisa está acontecendo, me falta elementos para julgar, me falta elementos para decidir. Então, é melhor que eu me cale, é melhor que eu aguarde uma melhor compreensão. Então, a Joana fala, né, os mais abnegados promotores do progresso padeceram incompreensões dos seus coevos, né, das pessoas que conviveram com ele, né? Então nós vamos ver que Paulo de Tarso foi incompreendido, Pedro foi incompreendido, Kardec foi incompreendido, Chico Xavier foi incompreendido, o próprio Divaldo sofreu as suas críticas e as suas incompreensões, né? Então pessoas que estão além do seu tempo, Einstein, Bohr, Newton, né? Newton sofreu uma barbaridade. Newton de uma arrogância, mas a gente compreende, né? Eu, por exemplo, adoraria. Eu fico imaginando, né? Eu estava lendo outro tempo atrás a biografia de Newton. Se eu fosse Newton, eu seria... A gente acha Newton arrogante, se eu fosse o Newton, eu seria muito mais, né? Imagina um indivíduo com a inteligência dele, imagina um indivíduo com uma capacidade dele. O indivíduo... Nós não temos muita coisa, a gente já se acha grande coisa, né? Esses dias eu lembrava quando eu era adolescente, né, criança, eu fui coroinha da igreja, e eu me lembro do padre contar para mim, né, uma vez, que uma pessoa foi se comungar com ele, foi se confessar com ele, e a pessoa falou assim, padre, eu me pequei. E aí o padre, pois não, mas todo meu pecado é uma coisa só, eu sou muito orgulhoso. E naquela época você, não sei agora como é, mas agora dizem que você senta do lado do padre e conversa. Naquela época você entrava numa cabine e o padre não via a sua cara e você não via a cara do padre, né? E o padre falou assim, você deve ser muito bonito, né? Você deve ser um indivíduo muito bonito. Ih, padre, não sou, eu sou feio, eu, né, sou baixinho, sou careca, enfim. Começou a descrever lá. E aí o padre falou, então você deve ser muito forte, você deve ser uma pessoa, né,
Ele falou, não, não sou. Você deve ser muito inteligente. Não, não sou. Ele falou, não, meu filho, você está perdoado porque você não é orgulhoso. Ah, porque não, não sou, não. Você é bobo mesmo, né? Quer dizer, então, assim, não tem motivo para ser orgulhoso, não tem motivo para ter, para se achar melhor do que o outro. Mas quando você. Imagina agora alguém que tem um certo mérito, que tem uma certa realização, né? Então, se pessoas que não têm mérito, pessoas que não realizaram nada, já se acham melhor que os outros, imagine algumas pessoas que fizeram alguma realização e ainda não têm a sua mente totalmente aberta. Então, elas se acham mesmo inferiores. Então, nós vamos ser vítimas de incompreensão e nós vamos ser pessoas que vamos incompreender as pessoas e vamos adotar determinados processos que não ajudam. Então, a gente tem que, segundo aqui a orientação da Joana, a gente tem que se vigiar, a gente tem que se policiar para que a gente não se deixe levar por essa atitude de incompreensão para com as pessoas. E a gente deve se poupar, deve tomar cuidado, deve se resguardar a nossa essência, o nosso coração, dessa insistência da nossa mente em adotar esses instintos agressivos quando somos nós aqueles que não compreendem. E com aqueles que nos incompreendem, que não nos compreendem, a gente tem que perdoar os nossos perseguidores, né? Porque eles são infelizes, porque eles cultivam no íntimo dele, né, algo dessa inferioridade, dessa incapacidade de perceber a realidade. E a gente, então, tem que avançar, né, o processo de compreensão, perdoando, tolerando, desenvolvendo virtudes, e quando a gente desenvolver virtudes, a nossa consciência se amplia e a gente, então, compreende o outro. Esse é o caminho do processo da superação das incompreensões. Eu vou encerrando por aqui, né? Passando a palavra para vocês aí nesses dois tópicos, né? Os tópicos de incompreensões e o tópico sobre a questão das provocações. Tá certo? Se alguém quiser dizer. Marco, esses dias na CNN Brasil, tem um programa logo depois do jornal, que é Good Night, se não me engano, e ele veio trazendo uma reportagem sobre bullying, né? E aí o interessante do programa é que eles colocaram que hoje em dia não se tem mais uma característica apenas para o bullying, né? Então, essas provocações gratuitas, ela vem de qualquer forma. Então, se você é feio demais, você sofre bullying. Se você é bonito demais, você sofre bullying. Se você é inteligente demais, você sofre bullying. Você tem dificuldade, você sofre bullying, né? Então, assim, essas provocações mostram a inferioridade, né? A imaturidade que nós estamos passando por não saber lidar com algumas situações. Então, eu provoco o outro, eu agrido o outro, porque, na verdade, eu que não estou bem, né? Então, eu não estou conseguindo lidar com isso, então, o que eu faço? Eu agrido, né? Mas essa agressão é uma agressão que ela não tem um parâmetro. Desde que te incomode, você já está agredindo. Inclusive, algumas dos que foram entrevistaram, né, perguntaram, né, por que você começou a sofrer esse bullying? Aí eu não sei, mas em determinado ponto eu também comecei a provocar o bullying. Então, você vê que é uma questão assim, né, a pessoa, além de ela ser agredida, ela agride também. Então, você vê que fica meio que perdido, né, essa imaturidade, né, de lidar com determinadas situações. Então, isso é uma coisa que realmente você vê que é da inferioridade ainda, da imaturidade, vamos dizer assim, do espírito, né, que passa ainda por esses processos aí. E uma vez eu li também, tinha um caso do Chico, né, que alguns repórteres queriam, né, ir até ele para desmoralizá-lo, né, enfim, e fingindo que era de uma revista, e, na verdade, eram repórteres, né, e para resumindo a história, Chico, no final, eles ficaram uma semana lá com o Chico, né, no final, o Chico dá um livro para cada um e coloca uma mensagem, e pedem para eles abrirem só quando eles chegarem no local
na sua moradia, né? E eles vão no avião rindo do Chico, como que pode um médio não saber quem eles eram, não descobriu quem eles eram, né? E quando cada um chega em casa que vai abrir o livro, tá lá o nome da pessoa realmente, não o nome, o pseudonome que eles haviam dado para o Chico, né? E aí que eles se tocaram que, na verdade, eles não tinham desmoralizado o Chico, né? Então, eles que, na verdade, levaram uma grande lição aí, né? Porque o médium sabia exatamente quem eles eram. Então, essas provocações gratuitas, essa necessidade de desmoralizar, de fazer com que o outro seja inferior, é pela nossa própria dificuldade também de lidar com o bom, né, lidar com o outro, ver o engrandecimento do outro, a gente não sabe lidar com isso também, então a gente acaba provocando e agredindo o outro. Muito bom, perfeito, é isso mesmo. Essa questão do bullying, por exemplo, é uma das questões graves, né, em relação da escola, e que muitas vezes o educador não sabe lidar com isso. Quer dizer, acho que desde pequenos, que todos nós aqui temos uma história de sofrer bullying, né? Nós temos, cada um de nós aqui tem uma história de que sofreu bullying, e muitas das vezes uma das formas de você lidar com o bullying na escola, né, de sofrer o bullying, é de você fazer bullying com o outro também. Então, ou seja, eu sofro bullying, mas para poder lidar, para poder, eu vou lá e faço o bullying também. Alguns não, alguns vivem sofrendo porque não conseguem fazer o bullying com o outro, mas aceitam o bullying e se acham menos, e acham-se inferiores, e, enfim, tem uma série de dificuldades. Cada um tem uma história para fazer isso. Tem esses dois lados, e a mensagem mostra esses dois lados. Quer dizer, o bullying ele é provocado por alguém desorientado, por alguém que está desequilibrado e que precisa de organização, estruturação e lidar melhor com as suas próprias emoções. Quer dizer, ele quer, digamos, chamar atenção para o outro, para um defeito do outro, para um aspecto negativo do outro, para que as pessoas não prestem atenção na sua própria limitação. Por outro lado, a escola precisa trabalhar também com aquele indivíduo que sofre o bullying, né? Para fazer com que ele não seja um indivíduo tão frágil, um indivíduo tão sem resistência à provocação do outro. E o convite que a Joana vem nos fazer é isso, a gente não se deixar levar, né? Não ser fraco, não ser pouco resistente diante da crítica, diante... Você vê, Jesus, que foi o nosso exemplo de perfeição, ele foi criticado, ele não é aplaudido, ele não foi unanimidade. O Chico não foi unanimidade, né? Então, querer ser unanimidade, né? Querer receber aplauso de todos, então não dá mesmo para a gente ser, é natural. Seguindo aí essa sua linha, né, essa sua última colocação, eu acho que o ser humano, né, ele, para poder encontrar um equilíbrio no seu agir e, de uma certa forma, compreender aqueles que o provocam e aqueles que não o compreendem, ele precisa ter uma linha mestra de conduta, ter um objetivo principal, né, para o qual ele está trabalhando, algo que ele deseja atingir, aquilo que ele deseja estudar, aquilo que ele deseja compartilhar com as pessoas no sentido de ajuda. E quando ele tem esse fortalecimento, ele tem, assim como a Joana coloca, né, que os missionários do bem se viram sacrificados e confundidos, porque não pararam, cedendo nos seus ideais. Então, esse ideal que a gente tem que escolher e ao qual a gente tem que se dedicar é que vai nos dar força e vai nos orientar a prosseguir, não com orgulho, achando que sabe tudo e que é dono da verdade, mas que está trabalhando para ser um pouco melhor e para contribuir mais. E fazendo dessa forma, eu acho que todos nós nos sentimos encorajados, né, pela própria espiritualidade, para que a gente adquira forças e coragem a prosseguir o nosso caminho, né? Então, sempre, né, vamos sofrer esse tipo, né, de provocação e compreensão, mas que a gente seja humilde, né, e prossiga, que tenha firmeza no nosso caminhar e não se abater diante, né, dos fatos e das críticas que vamos receber, porque essas, com certeza, sempre existiram e existirão, né?
Sem dúvida. Que interessante que a linha divisória de uma crítica construtiva ou de uma maledicência, ela é muito tênue. Então, tanto receber uma crítica construtiva como dar fazer uma crítica construtiva a alguém é uma arte, né? Porque às vezes a pessoa pode estar recebendo uma informação, uma crítica construtiva com o intuito de melhorar, né? Com o intuito de progredir, com o intuito de fazer uma modificação positiva, mas se essa pessoa também não tiver receptividade para isso, ela vai interpretar de uma outra forma. Então, tanto dar como receber, que a gente poderia chamar de feedback, é uma arte. A pessoa tem que ter maturidade para tanto dar como receber, né? Interessante que a Joana, ela menciona aqui no final do seu capítulo, como é que você fez estudo, Marco, que todo mal que te façam não te fará mal. Pelo contrário, te promoverá a estágio superior se souberes enfrentar a situação. Então, dá a entender que existe uma vacina para isso, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode refletir, colocar como um ponto de reflexão aí para todos. Qual seria o caminho para isso? A gente estudou já no ano passado um capítulo da Joana que falava do melindre. Então, toda vez que nós recebemos uma crítica, por melhor que ela seja, ela vai de encontro no nosso íntimo, né, no que está lá dentro de nós, e sempre vai mexer com os nossos instintos. Então, a gente precisa se libertar da presunção, se libertar do instinto de agressividade e deixar o melindre de lado, porque a gente sempre vai estar, é comum estarmos sempre numa posição de defesa, né? Então, eu acho que fica aí uma reflexão aí para que a gente possa Contudo, né, isso observar durante a semana aí como é que ela vai ser. Contudo, eu ainda destaco a questão, né, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu concordo com você, em gênero, número e grau. A gente tem que entender, se a gente se desvincular do melindre, saber que não é perfeito, a gente vai estar vacinado contra a crítica, né, tanto a positiva quanto a negativa, né? A gente abre essa questão da humildade. Entretanto, nós como criaturas humanas, a gente tem as nossas falhas, as nossas incompreensões, as nossas imperfeições. E a gente busca energia, a gente busca apoio, a gente busca, para poder continuar subindo, a gente sempre apoia-se numa pedra, né? A gente sempre coloca a mão numa pedra superior ou a gente coloca o pé numa pedra inferior para ir buscar apoio e continuar subindo. E a gente põe apoio nas pessoas que são amigas, nas pessoas que ombreiam com a gente a tarefa, o trabalho. E quando a crítica ela vem de um companheiro, quando ela vem do adversário e não do inimigo, porque se ela vem do inimigo, a gente está mais preparado. Mas quando ela vem do companheiro, daquele que divide o trabalho com você, e você percebe que a crítica não foi construtiva porque ela não foi embasada, olha, você cometeu esse erro por causa disso, disso, daquilo. Apenas, olha, não foi bom, não tá joia, não tá legal, acho que você fez incorreto. Aí não é a crítica que te incomoda, porque você sabe que não errou. O que te incomoda é a falta de amor, é a falta de como é que eu vou dizer? Afeto do outro. Aí você compaixão, né? Você não se sente bem no grupo mais, você se sente excluído do grupo. Não, acho que as pessoas não me querem naquele grupo, eu acho que as pessoas não me querem ali. Talvez o grupo possa ter muito mais união e muito mais força sem mim lá, porque eu não me sinto mais acolhido pelo grupo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz isso, porque a gente está correndo o risco de desamparar uma pessoa que ela está desenvolvendo a tarefa dela e a gente está desamparando ela porque a gente está tirando ela do trabalho dela e a gente está desamparando o grupo porque aquela pessoa talvez possa trazer tanta contribuição para o grupo que eu não consigo substituir e por uma crítica gratuita, por uma falta de afeto, por uma falta de carinho, eu estou sendo adversário e não companheiro. Então, eu acho que essa sutileza da Joana de usar o termo de inimigo, usar o adversário, eu acho que é de uma sutileza assim de chamar atenção. Marco, um que sai sobrecarrega os outros, né? Sem dúvida. Um que sai sobrecarrega os outros. O Marco, tem um aspecto da provocação, se me permitem,
Joana vai dizer que a presunção, o provocador é que ele tem a presunção da verdade, né? Na verdade, ele quer uma homenagem, né? Uma auto-homenagem. Ele provoca porque ele tem a presunção, de repente ele tem mesmo alguma capacidade, alguma habilidade, alguma competência que ele quer duelar com alguma outra pessoa, né? E a incompreensão, às vezes, é essa imaturidade psicológica, né? Às vezes por falta até de conhecimento, ou desenvolver um feeling, um sentido de caridade para se observar a necessidade do próximo. É interessante naquela passagem do Evangelho que a gente vai observar tanto a provocação como a incompreensão. Jesus levado à presença de Caifás, Kardec vai dizer assim, só um parênteses antes, Kardec vai dizer que o profeta era aquele que, na época de Jesus, pelos judeus, ele tinha o entendimento de que é aquele que previa o futuro. Né? Se não prevesse o futuro, ele não seria profeta. É uma crença que existia. Então, Kardec combate isso no Evangelho. Né? E aí, o que acontece? Levado Jesus à presença de Caifás, Caifás agride Jesus e fala, olha, consegue fazer a previsão de quem é que te bateu? Né? Então, ele incorre tanto na incompreensão, para não perceber que ali havia um Messias, né? E depois provoca Jesus de uma maneira assim, né? Até em função da própria incompreensão dele, né? Imagina a vergonha do Caifás hoje, né? Pô, eu estava diante do governador espiritual do planeta e fiz essa palhaçada. Já pensou? Pois é, você vê? Não, e olha que interessante, o remédio que Joana vai dizer para o provocador e o tempo. Ela vai dizer assim, o tempo é remédio para isso. É diferente do litigante. O litigante tem outras razões. O provocador, só o tempo, só a paciência, o silêncio, vai fazer com que a verdade venha à tona. Né? Então, Jesus, exatamente isso que você está dizendo. Jesus, eu acho que no silêncio hoje, a vergonha de Caifás. Né? E todos nós, de alguma forma, podemos ser Caifás na vida, né? Agir pela nossa incompreensão. Isso que a gente deve observar. Né? Legal, interessante. Parabéns pelo estudo, viu? Obrigado. Muito bom, Marco. Agora é a nossa pole, né? Epa, vamos lá. Nós vamos agora dar continuidade e trazendo um capítulo do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né, da irmã Joana de Ângeles, e nós vamos estar falando sobre a avareza. Vou trazer aqui duas dissertações iniciais. A primeira é da Revista Espírita, de 1858, trazida pelo espírito de Luiz, pelas mãos da médium irmã Stufot, em que ele fala da avareza, né? Então, ele coloca que havia dois irmãos, cada um recebeu um alqueire do seu pai. E esses irmãos saíram para aproveitar aqueles alqueires para a sua sobrevivência. O irmão mais velho, ele pegou todo o seu alqueire de trigo e guardou, escondeu ali, porque ele achou que deixando guardado, escondido, ele estaria seguro. O irmão mais novo saiu por um caminho e no caminho encontrou um mendigo. Ele dividiu o seu alqueire, metade para o mendigo e metade para ele, e se foi a semear o seu trigo. Passou algum tempo, aquelas terras passaram por grandes necessidades, a fome abateu a todos, né, não tinham mais colheitas, e aí o irmão mais velho resolveu ir verificar como estava o seu trigo que ele havia escondido. Eis a sua surpresa que ele não encontra mais nada, apenas poeira, onde ele havia o esconderijo onde estava o seu trigo. O irmão mais novo saiu para ver a sua plantação que ele tinha feito, para ver como estava, e no caminho encontra novamente o mendigo. E o mendigo lhe diz: meu amigo, quando eu estive na miséria e com fome, você me ajudou. Eu peguei a metade do seu alqueire e multipliquei 5 vezes mais. E agora eu vejo que a necessidade bate a porta de todos, então ele trouxe aqui um pouco do que eu tenho para dividir contigo. E aí o irmão mais novo não passou necessidade, né? Então, nessa passagem, nessa dissertação, no espírito de São Luís, nos faz refletir sobre os bens que nós acumulamos, que nós detemos, com qual intuito, né?
E no Evangelho segundo o Espiritismo, também tem uma passagem sobre a avareza, essa já é uma parábola de Jesus, e que é muito bem semelhante a essa. Haviam 2 irmãos, e ao encontrar Jesus, eles disseram, Jesus, fale para o meu irmão aqui dividir a herança igualmente para mim, né? E Jesus questiona o irmão, falando, quem vocês pensam que eu sou? Né? Um juiz, um divisor de bens, né? Eu não vim aqui para isso, minha proposta aqui é além disso. E aí Jesus fala da parábola do rico insensato, né? Que está lá no capítulo do Avarentos, né? E Jesus começa a falar a parábola. Havia um rico insensato, esse rico já tinha acumulado muitos bens e as suas terras estavam prósperas, dando muitos frutos. Quando ele viu que ia colher muito mais frutos, ele resolveu destruir tudo que ele tinha para construir celeiros muito maiores e acomodar ali todo o ganho que ele teria com a sua plantação. Nisso, ele ouve uma voz que diz, para que isso? Hoje mesmo, hoje à noite, eu virei te buscar. Porque na cabeça dele, ele tinha pensado que agora que ele já tinha bens o suficiente, ele ia usufruir de tudo, né? Ele ia comer demais, ele ia descansar demais, ele já não teria que se preocupar com o pão de cada dia. Percebam que essas 2 parábolas, elas têm bastante semelhança, né? Na época, o trigo, ele tinha um valor monetário muito grande, é por isso que as 2 passagens se referem ao trigo, né? O trigo tinha uma importância, mas faz-nos questionar essas 2 parábolas, essas dissertações, em referente ao capítulo que a mentora Joana de Ângela nos traz, né? E ela coloca no início do capítulo que deter bens, né, é uma coisa que todos nós fazemos há muito tempo. O problema não é ter o bem, é como você aplica esse bem, o que você faz com ele, né? E ela nos faz refletir sobre a questão do ego adoecido, porque quando nós estamos sempre buscando ter cada vez mais, né? Deter cada vez mais, mas de uma forma egoística, né? De uma forma mesquinha, sem proveito disso para o bem, para ajudar o próximo, para servir, né? Nós estamos aí adoecidos. E esses bens, esses reter, né? Ter, vai além dos bens materiais, porque a gente acaba ultrapassando isso, inclusive para a questão moral, né? Nós achamos que podemos tudo, detemos de tudo, então, além dos bens materiais, nós vamos deter também as pessoas. Então, nós achamos que o esposo é nosso, que o filho é nosso, né? Que os seus familiares são seus, os seus amigos são seus, e você, nesse egoísmo, nesse egocêntrico, você acha que tudo te pertence, né? E não percebe que isso tudo é transitório, passageiro. Hoje, eu estou no papel de mãe, né, da minha filha, do meu filho. Amanhã eu posso vir como filha deles, né, como uma amiga. Então, nada nos pertence nesse sentido de posse, né? Nós estamos juntos para um progresso, para que possamos caminhar, para que possamos progredir, um auxiliando o outro. E na parábola de Jesus, né, quando ele fala com o rico insensato, para que você vai reter tantos bens, né? Qual o objetivo disso? Se hoje mesmo você vai embora, vai sair daqui, ou seja, tudo que nós temos de material, né, de matéria, vai ficar por aqui. Nós não vamos levar isso não vai nos servir de nada, né? A matéria, ela nos auxilia no progresso, nos ajuda a partir do momento que nós fazemos bom uso dela, que nós não abusamos dela, que nós, quando eu venho na missão, né, de ter, de repente, bens acumulados, eu tenho uma função também, que é auxiliar o outro, porque nós estamos no desenvolvimento do progresso, não só individual, mas coletivo. Então, se eu tenho bens, eu posso servir, dar emprego a quem necessita,
ajudar a um que está passando por necessidade, né? Então, eu posso ajudar o outro, servir o outro. Não é para apenas acumular em casa, né, nos celeiros, deixar ali os bens amontoados, como o tio Patinhas, né, que ficava lá acumulando seus bens. Então, não é esse o nosso objetivo, né? O objetivo de quem vem com essa facilidade de ter os bens materiais está aí para ajudar no progresso coletivo, na responsabilidade também de ajudar no progresso coletivo. E aí a mentora, ela coloca no livro, né, que essa busca ininterrupta a que se deve entregar o ser humano é o desafio psicológico do autoencontro, da descoberta da realidade espiritual, do sentido profundo da existência, além do campo das formas objetivas. Então, o que ela quer dizer? Né? Nós estamos aqui, né, num processo evolutivo. Nós não estamos aqui para apenas gozar a vida, gozar de bens materiais. Não é esse o nosso objetivo aqui. Nós não estamos aqui para isso, né? O verdadeiro aí significado da boa nova que Jesus traz para nós, né, é libertar dessa sombra coletiva, em que todos nós estamos aí juntos, né? O ser humano, ele deve buscar iluminar-se, né? E deixar o seu lado obscuro para trás. Então, buscar iluminar é buscar sair dessa situação em que você só vê o seu umbigo, o seu ego, né? Não deixar esse ego adoecer. Porque nós vamos nos empoderando, nós vamos achando que nós somos mais do que todos, que nós porque temos condições, facilidades, que nós possamos passar por cima de todos. E não é isso, nós devemos nos libertar disso daí. Nós estamos num processo para auxiliar, para ajudar, né? Então, o quanto que a gente deve não se iludir com a matéria, né? Não ficar aqui iludido com as nossas facilidades, com as nossas belezas, porque isso tudo aqui é passageiro. E a missão do ser humano na Terra é de promover tanto o seu progresso como o progresso geral de todos. Então, é interessante que ela coloca isso, né, como um chamamento, né, para que nós possamos rever aí as nossas posturas diante dessa situação. E isso ficou, assim, de certa forma, uma mexida, nós tivemos uma sacudida aí durante a nossa pandemia aí que nós ainda estamos vivenciando, né, e em pequenas coisas a gente foi percebendo que não tinha tanta necessidade e que a gente às vezes não se dava conta, não é verdade? Então, para que acumular tantas roupas, tantas bolsas, tantos sapatos? Para que cada ano trocar de carro para mostrar que, olha, hoje eu estou com um carro novo, né? Então, essa necessidade de aparecer, de estar aí, né, aparecendo, isso vem mostrar, né, de certa forma, esse momento aí vivenciado por todos nós, que a gente não precisa disso tudo, né? A gente precisa de muito menos, de muito pouco, né? Lógico, a gente não deve se descuidar, não estamos aqui falando que nós vamos, né, a partir de agora, sair, né? Não é isso, mas perceber que nós podemos viver com o que é necessário, né, o que é necessário para a gente viver, sem ficar acumulando, né, e às vezes esse acúmulo nos leva a sofrimento, porque a gente começa a acumular as coisas e depois começa a ficar preocupado de como pagar tudo que a gente está acumulando, né, então aí você entra em sofrimento, né, olha como que é uma coisa tão doentia que você vai criando situações para você mesmo sofrer, né, então a gente deve buscar mudar isso, né? E aí ela coloca que os bens amoedados e acumulados em arcas ou em bancos são aqueles de ordem emocional e espiritual, ou seja, o que nós realmente vamos levar é o nosso desenvolvimento emocional e espiritual, né? A inteligência que sabe administrar a existência corporal, a memória que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bom, para o bem, para o belo, né? O eterno, o sentimento de dever cumprido,
da consciência limpa, de auxiliar aqueles que necessitam, de fazer o melhor que nós podemos de forma correta e digna, né, de agirmos de forma plena, né, estando consciente dos nossos atos e das nossas atitudes. É isso que nós temos que estar revendo, né? E a fortuna, seja ela como for, né, é de alta responsabilidade daquele que a detém. Então, é de alta responsabilidade. Ele tem uma missão em relação àquilo que ele tem, né? E ela fala dos caprichos, né, das emoções infantis, que nós devemos nos desfazer disso tudo e realmente enxergar o que nós precisamos trabalhar e modificarmos. Então, eu vou abrir aí para que vocês possam contribuir com as dissertações de vocês aí também para o capítulo. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre servir a Deus e a Mamon, né? A gente falou um pouquinho sobre essa questão e a gente viu ali, Joana, destacando isso, né, que você coloca bem aí, né, que nós trazemos determinados bens, né? E os bens que a gente traz, eles são importantes, né? Cada um de nós tem os seus bens, não só bens materiais, como traz também os seus bens intelectuais, os seus bens de beleza, os seus bens de talento, né? Os seus bens, cada um tem lá o seu talento. E Jesus, e a gente não deve esconder o talento, a gente deve mostrar esse talento, né? Brilhe a vossa luz, né? Então, temos que fazer essa luz brilhar. Entretanto, a gente não pode se deixar perder por essa... ficar ofuscado pela própria luz, né? Ficar maravilhado pela própria luz. Aí a gente vai falar, então, talvez, né? Dessa atitude nossa, né? Que a gente tem, que é de se autovalorizar, né? Né? Hoje está difícil, hoje os termos estão fugindo da cabeça, mas como é que chama esse indivíduo que gosta de ficar... como é que chama isso? Que se autovaloriza, que... enfim, me falta outro... Marco. Oi? Narciso. Isso, né? O narcisismo, né? Que tem a ver com a nossa vaidade, né? Isso. Eu me lembro do filme Advogado do Diabo, em que no início do filme o indivíduo Al Pacino, que faz o papel do diabo, né? Não existe, tá? Mas ele fazia o papel lá e ele faz o advogado se achar o grande advogado, independentemente da causa, ele ganhava. Até o indivíduo mais culpado, ele conseguia convencer qualquer júri, qualquer juiz de que ele tinha razão. Depois o indivíduo percebe que ele estava fazendo errado e ele rompe com o diabo, né, porque ele vai só defender as coisas boas. E aí o diabo se transveste num repórter e fala pro indivíduo, né? Não, você, um advogado com consciência, um indivíduo que só faz o bem, você vai fazer uma entrevista, eu vou colocar você na capa dos jornais e não sei o quê, e o indivíduo volta de novo a se achar. E aí o filme termina com o Al Pacino aparecendo e dizendo assim, essa coisa de se autovalorizar é o pecado predileto dele, né? Então... a gente tem que tomar cuidado, né, de usar os nossos talentos, de usar os nossos bens e não ser usado por eles. Eu acho que essa é o grande recado que a Joana de Ângeles deixa para a gente hoje. Mais alguém? O Marco Poliana, né? Parece que quem tem, seja lá bens materiais ou bens intelectuais, né, uma condição intelectual privilegiada, eu acho que é interessante, é de bom ouvido que se descubra logo um sentido e a razão de se ajudar o próximo, de se beneficiar o próximo, porque senão o tédio é certo, né? Se você vive com tudo que você tem só para você, o tédio é um estágio que se avizinha e está próximo. Depois vem tédio, depressão e assim vai. É como aquele caso do empresário que foi levado ao Chico, né? Um empresário de São Paulo, muito rico, tudo certo na vida dele, nada de errado. Aí levaram para o Chico, olha,
como é que ele está, né? Não há tratamento que resolva, e ele está nessa situação, depressão, né? E um estado assim, dá uma pena de se ver, né? E aí, o que se falaria para ele, né? E Chico vai e fala assim, olha, ele precisa descobrir a alegria de ajudar o próximo. Ou seja, ele precisava dar sentido, né, um propósito novo para a vida, porque senão o tédio é alguma coisa mesmo que chega, porque a satisfação íntima é só íntima, ela chega uma hora que ela tem limite, né? Não há uma quantificação que seja infinita, né? O que é material chega uma hora que ele tem um limite, isso não. Aí o tédio se instala, né? Então eu acho que é isso que a Poliana até falou ali, falou muito bem, parabéns pelo estudo. Mas é isso, né? Que se você não direcionar isso, perceber logo que aqui, os seus talentos, você pode e deve ajudar o próximo, né? Dispor em benefício do próximo, a gente corre risco nisso, né? Nesse sentido. Eu queria só pontuar uma coisa que a Joana coloca também, né, dentro desse capítulo, que é o tempo, né, que a nossa encarnação ela é muito rápida. Então, que todos aqueles que são detentores de riquezas, e se a gente for entender isso como sendo todos os seres, né, todos os seres viventes têm riquezas, né, ou em potencial ou já desenvolvidas, mas que a gente não pode se acomodar e deixar que o tempo passe. Então, o não fazer nada, né, é uma espécie de avareza, porque você desperdiça a oportunidade, você desperdiça o tempo, você desperdiça aquilo que recebeu, né, para que seja usado para o seu autoaprimoramento e para ajudar todos que estão na sua linha, né, de convivência. E algo que, assim, que me toca bastante é quando aqueles que têm oportunidade de gerar emprego dão aos outros, né, a oportunidade de se manterem as suas famílias. Então, isso faz com que a pessoa se torne digna, né? E quando nós pensamos, né, você olhar para o outro, você contribuir para que ele possa ter esse local dentro da sociedade, que ele possa ter oportunidade desse trabalho. E aí, será que é só, né, com os recursos materiais? Ou quantas outras maneiras nós conseguimos contribuir para os indivíduos? Então, aquela palavra, né, a gente aí retomando provocações e incompreensões, o quanto é importante a gente dar uma palavra de incentivo, uma palavra de estímulo, dizer para as pessoas que elas são capazes, que elas precisam, né, lógico, se esforçarem, produzirem, estudarem, trabalharem, mas que elas são capazes, né? Então, às vezes, a gente também não ser avarento, né, com relação a essas expressões que vão estimular o outro a desenvolver os seus potenciais. Então, acho que, assim, só para a gente pontuar aí quanto tempo, né? A gente não pode perder esse tempo precioso. E a nossa missão, né, aqui como caminhantes e trabalhadores, né, trabalhadores da última hora, então que a gente aproveite bem essa última hora, né? É isso aí que eu queria contribuir. Eu acho que o último parágrafo da Joana, desse capítulo, sintetiza tudo isso. Diz: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. E que sentido terá tudo quanto foi ou não armazenado, senão quando aplicado com elevação e sabedoria? Isso, acho que se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, senão a gente acho que pode encerrar o estudo do dia de hoje. Eu acho que parabéns, Poliana. Parabéns, Marco. Foi muito legal, foi muito jóia. As colocações foram muito boas. Agradeço a oportunidade de todos aqui de fazer parte do grupo aqui, que foi um estudo muito proveitoso, um estudo muito importante. Pelo menos para mim, né, foi de grande valia. Muito obrigado. Foi ótimo, gente. Obrigada mesmo pela companhia. Gratidão a todos aí. Por estudarmos juntos, né? Isso é muito bom.
Boa noite a gratidão a todos, né? Parabéns aí a Poliana, ao Marco e a todos que participaram, né? Com as suas contribuições, e que a gente consiga, né? Permanecer firmes aí nessa atividade, né? De autoiluminação. Tá certo. Boa noite a todos. Boa Ótima noite, semana gente. e até o próximo estudo. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.